Boa tarde, meus queridos. Estamos aqui hoje para mais uma aula, né? Agora, na nossa segunda semana, iniciamos a aula com conteúdo. Espero que todos vocês estejam bem, com a graça de Deus, seguindo aí todos os protocolos direitinho, né? Não fazendo aglomerações, lavando as mãos direitinho, para que em breve estaremos juntos novamente em sala de aula, que é o que nós almejamos. Então, nossa disciplina que eu já falei para vocês, né? Produção de texto. E nós vamos falar em produção de texto hoje, né? Sobre mistério e suspense. Nós vamos início a um conto. E esse conto tem como título Mistério e Suspense, certo? Então, vocês vão gostar da nossa aula de hoje. Vamos lá, né? Então, vamos entender o que é suspense. Então, diz, ó, no suspense, você tem uma ideia do que vai acontecer no final da história. Mas a dúvida está em como os personagens vão reagir, né? Que é justamente suspense, né? Você assiste, você lê aquilo ali e você quer saber como que aquele determinado personagem vai agir a um determinado fato da história. Então, por isso é comum que a trama central se desenvolva mais rapidamente, apresentando os fatos. Então, nas obras de mistério, né, é comum que aconteça o caminho interno, né? Você começa conhecendo primeiro os personagens e não tem ideia de como a história vai terminar, né? Por quê? Primeiro você conhece o personagem, né? É o mistério, conhecer o personagem. Mas aí, como é que essa história vai terminar, né? Você não sabe. Diferente do suspense. Geralmente, as obras de mistério têm um tipo de crime onde você descobre, junto com os personagens, os culpados, né? Quem são os personagens culpados por o crime que aconteceu e quais os motivos que levaram a isso. Né? Um conto, ela é uma narrativa que cria um universo de seres, de fantasia ou acontecimentos. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, o personagem e o ponto de vista de um enredo, certo? Então, todo conto tem essas partes, né? Tem esses personagens. Quem é o narrador, o que narra a história, quais são os personagens que fazem parte da história, né? O ponto de vista deles. Então, o gênero literário, conto, ele é estruturado como uma narrativa curta que envolve apenas um conflito, certo? Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente. Então, não é uma regra propriamente dita, não. Todo conto tem isso. Não, não é aquela regra. Mas todo conto tem poucos personagens, espaço, né? Que também é chamado de cenário, né? Isso, espaço e cenário são limitados. E a atividade de vocês vão observar bem direitinho, certo? No livro didático, nas páginas 8 a 10, são 3, certo? Então, vocês vão na página 8 e 10, vocês vão ler justamente o mistério que tem lá e vão responder as questões no caderno. Vocês vão copiar e responder no caderno. As questões que tem lá na página 8, a página 9 e a página 10, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus, se cuidem direitinho e até a nossa próxima aula.